isso, assunto para análise, com o jornalista Pedro Sousa Carvalho e também com o politólogo Eduardo Pereira Correia. Muito boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Viva. Vamos começar precisamente por esta questão da reposição do corte de 5% dos salários. Eduardo, com o Presidente a deixar aqui claro que preferia que fosse para a frente e que não fosse aplicado para agora, mas também aqui sem responder de forma muito clara em relação ao que fará com o seu próprio salário, não é? Sim, o Presidente ficou um bocadinho inesperado, não estava minimamente à espera daquela questão e percebeu-se que não tinha pensado nela. O que o Sr. Presidente da República explica é algo que nós devemos respeitar, isto é, a ideia de que poderia fazer mais sentido, aliás, como ainda agora aqui dissemos, era a proposta do Partido Socialista, para os próximos mandatos. Para quê? Para aqueles que estão a decidir não estarem a decidir em causa própria, isto é, pelo menos deixavam em aberto para os próximos. Mas eu tenho uma posição diferente e aqui é uma posição muito pessoal. Eu acho que nós estamos a falar não estamos a falar de um aumento, estamos a falar de uma reposição de salários, estamos a falar de algo que foi cortado há 14 anos e, portanto, acho que é de enorme justiça também começar a repor este tipo de matérias, mesmo quando estamos a falar de vencimentos políticos. A questão não é uma questão que vai dar votos, não é. Mas eu acho que a política também se faz com estes cuidados, isto é tempo também dos políticos serem responsáveis para debater matérias que não são muitas vezes eleitoralistas e, portanto, e fazer gastos e fazer compras e decidir aumentos faz parte. Sobretudo num orçamento que as contas estão boas, que nós vemos que as contas estão boas, eu vou deixar essa parte para o Pedro porque eu não sou economista, nem tenho especialidade nessa área, mas a verdade é que nós vemos o Governo a apresentar nos últimos anos superávites raros, que eram coisas muito raras na nossa democracia, quando o normal era termos constantemente déficits, a conseguir abater a dívida pública para números muito interessantes ao nível da Europa, e isso também tem levado que sejam repostas condições a toda a sociedade, a toda a função pública. Ora, os políticos não são diferentes. E, sobretudo, quando nós temos um governo que, por ser minoritário, está também refém daquilo que foi as imposições por parte da maioria relativa no Parlamento, que conseguiu juntar-se para fazer todas as alterações que fizeram ao orçamento com um enorme custo. Ora, tudo isto leva a que os problemas deste orçamento não sejam exclusivamente problemas económicos, mas sejam também problemas políticos. Por isso é que agora dizem que este orçamento está descaracterizado, é um orçamento órfão e é fragmentado. Mas a realidade é que este orçamento pode não satisfazer aos partidos, mas satisfaz ao país, porque nós temos neste momento a estabilidade do governo advém deste orçamento, nós temos finalmente aquilo que é o instrumento principal para a atividade governativa que garante pelo menos mais um ano de governação e, portanto, o governo neste momento tem que centrar-se nos problemas verdadeiros do país, porque o orçamento está ultrapassado. E nós vimos a discutir o orçamento desde junho. Portanto, é a altura de, se calhar, seguirmos em frente e olharmos para outros problemas, digo eu. Para o próximo orçamento. Não, para outras questões da política, que eu acho que há questões da política mais importantes do que discutir simplesmente o orçamento. E o orçamento foi muito importante porque daqui dependia a sobrevivência do governo, mas foi ultrapassado. Felizmente. Foi ultrapassado ao orçamento, Luís Montenegro a dizer que este orçamento é também do Partido Socialista e do Chega, e o Presidente da República também a dizer que, de alguma forma, com todos os contributos dos partidos, o orçamento tinha-se tornado mais consensual. É um orçamento consensual, Pedro? Sim. Deixa-me só dar uma pincelada na questão do salário dos políticos, e muito rapidamente, que eu acho que, eu percebo o que é que diz o Presidente da República na questão e dizia o Eduardo, foi a interpretação que o Eduardo fez, que é eles estarem a decidir em causa própria, mas eu acho que, apesar de tudo, o tempo que isto durou já estava aqui a criar algumas distorções que não faziam sentido absolutamente nenhum. Vou dar só um exemplo. Hoje em dia, um magistrado no topo da carreira, por causa deste corte de 5%, ganha mais que um primeiro-ministro. Não faz sentido. E depois, isto obviamente não está a pensar esta reposição para o Presidente da República. O Presidente da República, com as despesas de representação, despesas de deslocações, ganha 10 mil euros por mês. Isto está pensado, sobretudo, para os Presidentes de Câmara e para os vereadores, que ganham realmente muito pouco. E, obviamente, para eles faz diferença 5% no salário. Aliás, por isso é que a Associação Nacional de Municípios tem vindo a pedir sucessivamente para o Governo repor este corte, que eu acho que é da mais elementar justiça.
Sobre a tua Portanto, pergunta... é importante que tenha sido feito agora e não para o futuro, como defendia o Presidente da República, na tua opinião. Também se fosse para o futuro, aliás, o Partido Socialista, a proposta, como dizia o Eduardo, a proposta original do Partido Socialista era que fosse feito só na próxima legislatura, mas depois acabou por concordar com o PST e fazer agora, mas também se fosse, também não me chocava. Em relação à tua pergunta, da questão do orçamento, claramente estamos a falar de um orçamento de... Sim, é um orçamento de compromisso, é um orçamento que não agrada 100% a ninguém, mas também acho que não repudia ninguém. É um orçamento que acaba por acomodar todas as bandeiras, se calhar não com a missão inicial, mas todas as bandeiras do Governo. É um orçamento que acaba por acomodar várias propostas do Partido Socialista, que o Governo contabiliza em cerca de 1.000 milhões de euros. E depois é um orçamento que tem medidas de todos os partidos. Aliás, o segundo partido que mais consegue medidas aprovadas é o PAN, que só tem um deputado e consegue aprovar 46 propostas de alterações. E depois, mesmo para terminar, é um orçamento que nós já não nos lembramos, mas no início da discussão, não foi em junho, mas foi depois, foi há menos tempo, no início deste orçamento nós tivemos José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque a dizerem que se não houvesse ganhos de causa visíveis para a Madeira e para os Açores, os 3 deputados eleitos pela Madeira e os 2 pelos Açores podiam votar contra este orçamento. E se eles votassem contra este orçamento chumbava. E é interessante analisar a quantidade de medidas que foram aprovadas também para agradar a Madeira e os Açores. Desde a questão da Zona Franca, que passou a ter um prazo de validade até 2026, o Governo até queria 2028, mais dinheiro para o Hospital Central e Universitário da Madeira, autorização para se endividarem, ou seja, acabou por ser um orçamento que tentou ir a todas, portanto acabou por não agradar a toda a gente a 100%, mas eu acho que apesar de tudo é um orçamento de compromisso. E olhando para os próximos desafios, fim desta discussão, como o Eduardo dizia, os olhos vão estar postos nas eleições que aí vêm. Exato. E não só. Eu acho que, desde logo, o principal desafio vai ser para o Governo. Isto é, o Governo acabou-se o estado de graça e, portanto, tem agora problemas graves para resolver. Já não pode queixar-se do orçamento e, portanto, tem questões graves na saúde, na educação, na administração interna, nas finanças e todos esses problemas vão ter que começar a ser resolvidos muito rapidamente. Aliás, nós vemos que Pedro Nuno Santos vai estar em cima do Governo constantemente, com qualquer problema, qualquer caso, dando um impacto enorme. E, portanto, o Governo já não tem a oportunidade que teve até agora, que viu ainda, de alguma forma, a comunicação social distraída com a questão do orçamento. Isso não vai acontecer e, portanto, nós, a partir de agora, vamos ter esta importância, sobretudo na gestão da comunicação. Isto é, o Governo tem que saber comunicar bem, saber governar bem e de forma muito clara. Já perdeu toda a oportunidade de experiência para que tinha. A ideia de começar a trazer as eleições presidenciais para cima da mesa, para nós que debatemos esta matéria, é super interessante, mas é estranho. Eu próprio tive que ir ver se por acaso tinham mudado o calendário. É só em 2026, não é? É que é só em janeiro de 2026 e tomará posse em março. Portanto, e depois fui ver, antes ainda temos eleições autárquicas. Portanto, nós vamos ter em setembro, outubro, eleições autárquicas. Podemos discutir as eleições presidenciais. Eu, por mim, acho ótimo que nós possamos o fazer e acho interessantíssimo. Agora, acho que os partidos vão ter uma responsabilidade muito grande, sobretudo nas autárquicas. Porquê? Porque eu acho que são as autárquicas que podem condicionar grande parte da atividade do Governo. Por exemplo, vamos ver se Pedro Nuno Santos percebeu a lição da negociação do Orçamento de Estado e da temporização que fez de forma errada e se a vai corrigir agora, por exemplo, na gestão dos nomes a apresentar para as autárquicas. Tem que apresentar nomes, por exemplo, para Lisboa, apresentou agora o do Porto, que infelizmente foi alguém que já foi a eleições 2 vezes e 2 vezes perdeu e, portanto, não me parece assim a grande alternativa, mas foi a escolha que Pedro Nuno Santos escolheu para o Porto. Mas falta Lisboa e faltam outros concelhos que são muito importantes. Depois ver, por exemplo, o comportamento do Chega. Nós temos que nos lembrar que nas últimas eleições legislativas, por exemplo, o Chega teve maioria em alguns distritos, alguns concelhos, desculpe, e, portanto, se representar voto idêntico, foi, por exemplo, o caso do Algarve de Albufeira, por exemplo, se representar um voto idêntico nas eleições autárquicas, podemos ter câmaras a passar para o Chega. Depois, o PS ver se consegue ou não manter esse número de câmaras. Depois temos, então, o resultado dessas eleições autárquicas. E então aí nós vamos estar com 2 problemas nas mãos. Porquê? Eu fui ver,
nas últimas eleições nós tivemos os candidatos começaram-se a apresentar por abril, maio. Portanto, em abril, maio, nós vamos estar a discutir as eleições autárquicas já com candidatos presidenciais no terreno. Portanto, tudo isto se vai somar. E é muito importante também perceber como é que estes candidatos presidenciais se vão posicionar perante um governo que é de minoria, que não tem maioria, e que o que é que vai fazer? Por exemplo, se convocará eleições, se não convocará, porque nós sabemos a posição deste Presidente da República, não sabemos a posição de outro. Depois, por aquilo que se aventa neste momento, e é só isto, parece-nos que vamos ter uma segunda volta, isto é, com um número muito grande de candidatos, não havendo alguém como, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa, que se destacava logo com uma grande maioria, ou como Cavaco Silva, vamos ter, em princípio, uma segunda volta. Algo que já não acontece há muitos anos na política portuguesa e que é sempre interessante. Não é obrigatório, mas poderá acontecer se nenhum deles tiver 50% dos votos. Depois, perceber que a direita teve durante os últimos 20 anos a presidência da República e, portanto, o peso é também sobre Pedro Nuno Santos e sobre o apoio que ele dará ao candidato presidencial. E depois temos este satélite que se apresentou na política portuguesa, que se chamará Henrique Gouveia e Melo, não será almirante na altura, e que, pelos vistos, tudo demonstra que parece estar a preparar-se para ser um candidato presidencial. De que será uma novidade por várias razões. Em primeiro lugar, é um militar, mas isso também diz muito pouco. Segundo, porque é alguém que nós não conhecemos aquilo que é o seu pensamento político, as suas opiniões, não sabemos a que partido é que pertence, não sabemos se é um homem de direita, se é de esquerda, não sabemos absolutamente nada. Em terceiro lugar, o facto de não sabermos que apoios é que vai reunir partidários. Porquê? As eleições presidenciais pedem muito dinheiro. Aliás, se nós tivermos alguma memória, houve alguns casos de alguns candidatos há uns anos que foram a eleições sem o apoio dos partidos e ficaram muitos anos a pagar dívidas das eleições presidenciais. Portanto, eu espero que o Sr. Henrique Gouveia e Melo tenha essa consciência e que tente o apoio de um partido. Não tendo o apoio de um partido, terá que ter um apoio de um grupo de cidadãos ou qualquer coisa que lhe pague a campanha. Porque as campanhas são caras e as campanhas presidenciais são muito caras. E, portanto, será uma novidade nós podermos estudar esta matéria. Depois vermos, por exemplo, como é que ele se posicionará sobre uma posição que é a posição de Comandante Supremo das Forças Armadas, que é uma posição que é inerente ao Presidente da República, e ele, como militar, pode ter uma noção diferente. Aliás, é bom nós recordarmos, quando Marcelo Rebelo de Sousa foi candidato no primeiro mandato, uma das perguntas que se fizeram na altura, era se ele faria uma alteração aos poderes constitucionais presidenciais. Porquê? Porque tinha-se a ideia que, sendo um presidente de direita, poderia querer alterar aqueles poderes. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa sempre disse, não, eu serei presidente com os poderes que estão inscritos na Constituição. Pergunta, um pseudo-candidato ex-militar aceitará os poderes nas condições em que eles estão? Querá alterar? Nós não sabemos nada disto. E ainda falta mais de um ano. 2026. Pedro, de qualquer das formas, fica aqui com este assunto encerrado, aberto um novo ciclo político. Há alguém que parta na dianteira porque teve mais ganhos de causa neste processo ou não? Não, eu acho que concordo, ou seja, que o orçamento marca um antes e um depois. Claramente houve essa tentativa de Pedro Nuno Santos, no dia da aprovação, de fazer esse discurso, a dizer precisamente aquilo que dizia há pouco o Eduardo. O Governo, a partir de agora, deixa de ter desculpas. Eu acho que a partir de agora já não vamos, espero eu, não assistir àquelas conferências de Conselhos de Ministros do Leitão Amaro, em que passa 90% do tempo a culpar o Governo anterior. Portanto, há um momento a partir do qual o Governo, naturalmente, tem de assumir as suas responsabilidades. Aliás, corre mal. O professor Cavaco Silva dizia aos seus ministros, têm 6 meses para meter a culpa nos ministros anteriores. A partir daí acabou. Eu acho que quem dizia isso era o Sá Carneiro, mas sim. Mas a ideia é essa, sim. E depois, portanto, isto é o lado do Partido Socialista, e depois nota-se também do lado do Governo uma preocupação com tentar colar de alguma forma o Partido Socialista a este orçamento, para o caso disto eventualmente correr mal, e há muito por onde isto pode correr mal, eventualmente poder ter alguém também por onde apontar o dedo. Nós ouvimos na noite, no dia da aprovação do orçamento, Luís Montenegro a dizer que este orçamento é a corresponsabilidade do Partido Socialista, e nós ouvimos, por exemplo, Hugo Carneiro, que é o vice da bancada do PSD, foi mais longe, disse que as 1.000 milhões de euros de propostas que foram introduzidas no orçamento pelo Partido Socialista, e o que ele diz basicamente é, se isto correr mal a nível de equilíbrio orçamental ou a nível de crescimento económico,
não venham, isto são as palavras dele, chorar lágrimas de crocodilo, que é como quem diz, bom, se isto a partir de agora correr mal, nós temos alguém também quem podemos apontar o dedo. Portanto, há aqui nesta altura, politicamente, há aqui uma guerra entre, digamos assim, a ver quem é que assume a paternidade deste orçamento, sendo, como dizia o Presidente da República, há pouco, nós ouvíamos, há muita coisa no próximo ano que pode correr mal a nível interno, porque a margem não é muita de Joaquim Miranda a Sarmento deste orçamento, apesar de tudo, essa margem foi relativamente esgotada, e a nível externo, como dizia o Presidente da República, basta olhar aquilo que se passa na Alemanha, como ele dizia, basta olhar aquilo que se passa na França, com as contas completamente descontroladas, basta olhar aquilo que se vai passar a partir de janeiro nos Estados Unidos da América e a tirar tarifas a tudo que mexe. Portanto, isto não é fácil, mas sim, resumindo, eu acho que este orçamento marca também um início de uma fase nova na vida política portuguesa, em que o governo fica um bocadinho mais entregue a si próprio e o Partido Socialista um bocadinho também mais liberto para poder fazer uma oposição, se calhar um bocadinho mais eficaz do que fez, porque também o Partido Socialista não esteve muito particularmente brilhante durante esta fase de discussão do orçamento. Pedro Sousa Carvalho e Eduardo Pereira Correia, obrigado aos dois. Boa noite. Obrigado.